Você precisa clicar em silenciar áudio original para selecionar o idioma correto. Meu nome é Bárbara, trabalho na Secretaria Executiva da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, a REBRATES, que é exercida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde. A edição de hoje do webinar é novamente resultado da parceria entre a REBRATES e a Rede de Avaliação de Tecnologias em Saúde das Américas, a REDETS, e terá como tema a estimativa do limiar de custo-efetividade de um país, experiências da América Latina. A ideia hoje é que nós discutamos os processos de cálculo e definição dos limiares para o Brasil e para a Colômbia. E representando a Rede de Avaliação de Tecnologias em Saúde das Américas, a REDETSA, apresentará na sequência o assessor regional da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, em Washington, o senhor Alexandre Lengruber, que dará as boas-vindas a todos. E após o senhor Alexandre Lengruber, Luciene Bonan, que é a coordenadora de Gestão Estratégica de Tecnologias em Saúde. Passo a palavra, então, ao senhor Alexandre Lengruber. Muito obrigado, Bárbara. Me gostaria de saludar a todos e a todas para mais esta edição do webinário. Minhas saudações para essa edição do webinário da REDETSA, pela segunda vez, junto com os webinários do REBRATES. Hoje temos o prazer de acrescentar a edição 34 do nosso programa de webinários REDETSA, programa de muito sucesso. Estamos satisfeitos de ter esse segundo webinário em cooperação com REBRATES. E lembro que nosso primeiro webinário, o webinário que fizemos em conjunto, teve muito sucesso, mais de 200 participantes da reunião das Américas, e falamos de inteligência artificial e avaliação de tecnologias em saúde. Gostaria de lembrar que todos os webinários da REDETSA, os 34 ou 33, e agora esse último, 34, estará também disponível no nosso website, na nossa página da REDETSA, redexa.org, e se for necessário, a nossa equipe poderá colocar esse link no chat, como também no canal do YouTube da OPAS. Queria dizer que este ano é um ano muito especial para nós, para a REDETSA e a OPAS e todos os Estados-membros da região, e quando falamos de avaliação e tecnologias, porque estamos já fazendo 10 anos de um marco muito importante, a resolução da avaliação de tecnologias em saúde. Foi o primeiro documento com acordo dos Estados-membros no mundo. E isso demonstra realmente que os países estão na vanguarda, os países da região. Quando os ministros chegaram ao acordo de incluir avaliação de tecnologias na agenda de prioridades, quando adotaram a resolução em 2012. Só 2 anos depois, foi aprovada na Assembleia Mundial da Saúde um documento sobre o tema, quando já tínhamos na região esse documento há 2 anos. Isso nos deu muita satisfação e foi muito importante nesse processo de consolidação da avaliação de tecnologias para melhorar a tomada de decisões nas Américas esse ano. Com esses 10 anos, apresentamos um documento, um relatório aos ministros de saúde dos Estados-membros da OPAS para a semana que vem, na Conferência Sanitária Pan-Americana. E os convido
aqui estejam conosco, nos acompanhando. Está na página da OPAS, há links para participar da conferência e será ali apresentado o documento. O documento já está disponível na página web e esperamos que seja aprovado por todos os Estados-membros. É um balanço muito importante do avanço da região nos últimos 10 anos. Quero lembrar também que vamos ter um momento muito especial esse ano, voltando a encontros presenciais da rede, depois de tantos anos fazendo reuniões virtuais. Finalmente, vamos poder ter um encontro presencial. Todos os anos tínhamos pelo menos um encontro presencial até o início da pandemia, e esse ano estaremos de novo juntos na reunião da Redetsa, junto com Rebrats, uma vez mais essa importante colaboração, e isso acontecerá entre 7 e 9 de novembro em Brasília. Então, convidamos a todos aqueles que possam vir a Brasília. Teremos uma parte de e-mail, de reuniões abertas, e depois um dia, o último dia da agenda, só para os membros da rede. Queria, então, saudá-los, agradecer. Eu não vou dar o nome de todas as organizações que participaram, porque eu vou esquecer de alguém sempre. Não posso deixar de mencionar o Francisco Cacavo e Marlene Roma, da minha equipe, Stephanie Wimerate, que trabalharam muito em tudo aquilo que tem a ver com a organização, e junto com os colegas do Ministério da Saúde do Brasil, e não vou dar o nome de todos porque vou esquecer de alguém, não quero ser injusto, vou deixar que a Luciene faça isso, dando o nome daqueles que cooperaram para essa organização. Agradeço a todos os presentes. Nesse momento, temos 170 participantes conectados, quase, e, obviamente, agradeço aos apresentadores de hoje, e vou começar agradecendo a Verônica Gallegos Ribeiro, da Cenetec, que vem cooperando conosco desde o início da Redetsa, e ela será a moderadora da sessão. Quero agradecer a Verônica, então, por ter aceito esse convite, e também aos nossos apresentadores, Adriana Robalo, do IETS, da Colômbia, que está conosco hoje, e Ricardo Fernandes, do Brasil, que colabora com muitos dos núcleos de avaliação de tecnologia em saúde no Brasil, NATES, com muita experiência neste assunto. Como sabem, hoje falaremos uma estimativa do limiar de custo-efetividade, e nesse caso a experiência da Colômbia e do Brasil. É um assunto em discussão com tudo o que está acontecendo, e os nossos colegas vão explicar. Então, vou parar por aqui. Desejo um excelente webinário e espero que em novembro possamos estar juntos em Brasília. Minhas saudações para Vânia Carlos dos Santos, que nos está aqui hoje, que coordena o departamento e é responsável por ou pelo projeto que hoje permite o funcionamento da Redetsa. Então, queria agradecer publicamente, e renovamos essa cooperação tão importante recentemente entre a OPS e o Ministério da Saúde do Brasil, o DGITS, e com estes fundos podemos realizar atividades da rede, incluindo esta reunião presencial que teremos em novembro. Queria registrar o agradecimento da OPAS ao Ministério da Saúde do Brasil por apoiar sempre o fortalecimento da avaliação de tecnologias nas Américas,
especificamente a consolidação da Redetsa como a rede regional reconhecida pelos Estados-membros para a avaliação de tecnologias nas Américas. Muito obrigado uma vez mais. Um excelente webinário para todos. Bom, boa tarde a todos. Sim, acho só que tive algum problema aqui com a câmera, mas só gostaria então de agradecer a presença de todos vocês. Esse tema, né, do limiar de custo-efetividade é um tema que é bastante relevante e caro no momento que a gente vem passando hoje aqui pelo Ministério da Saúde, pelo Brasil. Então, a gente já há alguns anos, né, mais que 10 anos já discutindo essa questão do limiar no contexto brasileiro, mas agora a gente tem aí, através do Ricardo, né, um novo olhar, né, de como que isso de fato foi construído na prática, essa questão do limiar de custo-efetividade para nós, e a gente terá, então, ao longo dos próximos anos, como compartilhar essa experiência, né, do uso do limiar nas nossas decisões aqui no Brasil. Então, esse momento é um momento bastante importante e histórico para nós, então a gente já agradece antecipadamente a presença de vocês, espero que vocês tenham bastante questões a contribuir, perguntas, e a gente, mais uma vez, fica à disposição e agradece aos palestrantes, a doutora Adriana Rubaio e ao Ricardo Fernandes pela explanação que farão, e a Verônica. Muito obrigada, pessoal. Passo a palavra, então, agora para a Bárbara. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada, Luciene. Antes de passar a palavra aos palestrantes, então, algumas instruções sobre a dinâmica de hoje. A gente vai iniciar com uma apresentação da Verônica, de cerca de 10 minutos, em que ela falará um pouco sobre a relevância do tema, fará uma introdução, então, sobre a questão do limiar de custo-efetividade, e, na sequência, Ricardo e Adriana, então, cada um deles fará uma apresentação de até 30 minutos. Ao final dessas duas apresentações, haverá espaço para debate, para perguntas, e ao longo de todo o webinar, vocês podem já ir colocando algumas observações no chat, que serão lidas ao final e eles poderão responder. Passo, então, a palavra à senhora Verônica Galegos Rivero, que é a nossa moderadora de hoje, é engenheira biomédica pelo Instituto Politécnico Nacional do México, com pós-graduação em Administração de Sistemas de Saúde e doutorado em Saúde Pública pela Escola de Saúde Pública do México. Atua como servidora pública no Centro Nacional de Excelência Tecnológica em Saúde do Ministério da Saúde do México e desde 2010 está como diretora adjunta de Avaliação Econômica e Social de Tecnologias em Saúde, na área de avaliação de tecnologias em saúde do Centro Nacional de Excelência Tecnológica em Saúde, a CNETEC. É coautora de diversas publicações relacionadas à ATS e participou de diversas atividades com a Redetsa desde sua criação, além de fazer parte do grupo de trabalho de dispositivos médicos da rede. Senhora Verônica, então, passo a palavra. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Alex. Obrigada, Bárbara. Obrigado, Alexandre, Lucien, pelo convite para moderar esse webinário. Obrigado ao Francisco, Malene, a Stephanie, pelo apoio e pelo convite. Sem mais, vamos iniciar esse segundo webinário conjunto entre Rebrates e Redetsa. O webinário é estimação do limiar de custo-efetividade, experiências na América Latina. Vamos analisar duas experiências na região que nos ajudarão a conhecer o verdadeiro valor e a importância de determinar um limiar de custo-efetividade nos sistemas de saúde. Para dar o contexto, vamos iniciar dizendo
que os sistemas de saúde enfrentam desafios diferentes. Dar maior cobertura à população num contexto de mudanças epidemiológicas, mudanças tecnológicas crescentes e com recursos limitados, sobretudo nos países da região que não têm tantos recursos. Esse tipo de ferramenta foi desenvolvida em países da Europa, no entanto, tivemos muito trabalho na América Latina cooperando para o desenvolvimento e análise desse tipo de limiar. A avaliação de tecnologias na saúde é um processo sistematizado que precisa de diferentes ferramentas, entre elas os estudos de avaliação econômica, entre eles tornaram-se indispensáveis para dar informação para a tomada de decisões, dando um quadro sistematizado e analítico para ajudar a reduzir a incerteza nas decisões. As avaliações econômicas são análises comparativas entre duas alternativas ou intervenções em termos de custos e consequências, mas neste caso vamos centrar-nos na avaliação econômica da análise de custo-efetividade para podermos entrar no assunto. Não, aqui. Eu não estava conseguindo avançar. De maneira geral, não vou entrar em detalhes porque os panelistas vão falar disso. Os estudos de custo-efetividade são estudos que são expressos em dinheiro e em benefícios em saúde. Como consequência e como o estimador que resulta dessa análise são o coeficientes de custo-eficiência incremental, o valor em saúde e a relação que existe entre as diferenças dos custos das duas alternativas comparado com os benefícios das duas alternativas. Foram determinados valores específicos chamados limiares, qual é o limiar de custo-efetividade que está representado como lambda na gráfica. E esse limiar tem diferentes dimensões ou de forma de ser estimado, determinando custo, oportunidade ou adotando a disponibilidade para pagar de cada país. Cada país, cada sistema determinará qual será a forma em que esse limiar é definido. O limiar de custo-efetividade é uma representação de custo-oportunidade em termos de saúde e nos ajuda a priorizar as tecnologias e intervenções do sistema de saúde baseadas em tecnologias que são de fato custo-efetivas, que não vão além do limiar definido de pagamento. Os limiares determinam as despesas em saúde, com limiares mais altos, temos gastos mais altos em saúde e os mais baixos limitam as despesas em saúde e modifica também as expectativas dos resultados em saúde. Ajuda a dirigir os recursos a intervenções custo-efetivas mediante um processo mais rigoroso e científico e é uma ferramenta de decisão para os quadros de negociação e acesso a tecnologias que não são custo-efetivas. Tivemos discussões em relação à determinação dos limiares. Não são ferramentas singulares para a tomada de decisão, não são elementos isolados e outros elementos devem ser considerados também na tomada de decisões. Os limiares de custo-efetividade, quando baseados nos custos de oportunidade, deixam de lado outros elementos contextuais do sistema de saúde e as recomendações feitas ao determinar o limiar de custo-efetividade
é recomendável que sejam revistas com o tempo, porque podem surgir novas evidências ou podem ocorrer mudanças nas necessidades ou no contexto geral da tomada de decisões. Os limiares de custo-efetividade são específicos para cada país determina em base sua especificidade, o valor na sociedade das tecnologias e o contexto no qual estão. E sem mais, então, vou apresentar aos nossos dois apresentadores. Como eu disse, a doutora Adriana Robayo Garcia, que é médica cirurgiã da Universidade Nacional da Colômbia, especialista em medicina interna e nefrologia, estudante de mestrado em efetividade clínica e saúde da Universidade de Buenos Aires, tem conhecimentos em economia social, gestão em saúde pública, saúde ocupacional e epidemiologia. Mais de 20 anos de experiência em saúde, desde o setor acadêmico até a administração, é membro do Fórum Latam sobre políticas internacionais de avaliação de tecnologias da saúde, da Sociedade Científica de Avaliação de Tecnologias, HTAI. É também membro da Rede de Políticas Informadas pela Evidência, EBINET, a Rede Internacional para a Avaliação de Tecnologias Sanitárias, INECA, e, claro, REDETSA. É membro do Comitê de Economia da Saúde, da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão para a Agenda de Saúde nas Américas. Depois, teremos a apresentação de Ricardo Fernandes. Ele é farmacêutico da Universidade Federal de Rio de Janeiro, tem uma pós-graduação em farmacoeconomia da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona e doutorado em saúde pública do IMS da Universidade do Rio de Janeiro. Tem 11 anos de experiência trabalhando com avaliação de tecnologias da saúde, trabalhou no Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, da RIHIS, e do Ministério da Saúde, e mais especificamente na Secretaria Executiva da Comissão Nacional para a Incorporação de Tecnologias no Sistema Único da Saúde, da Comitê, que opera com 6 Centros de Avaliação de Tecnologia na Saúde, NATS, no Brasil. Sem mais, então, vou dar a palavra à doutora Adriana Robayo para que fale da sua experiência no Instituto de Avaliação Tecnológica na Saúde, na Colômbia. Obrigada, Verônica. Eu vou ver se consigo compartilhar a minha tela. Estão vendo bem? Sim, perfeito. Sim. Obrigada. Obrigada pelo convite e espero brevemente poder contar essa experiência na Colômbia. Nós trabalhamos nesses limiares, começamos há 2 anos atrás, um trabalho conjunto, sobretudo na parte de financiamento entre nosso instituto, que é a agência oficial na Colômbia, e o Ministério de Fazenda e Crédito Público, o Ministério das Finanças. Isto surgiu de uma aproximação inicial de nossos técnicos de economia da saúde do Instituto, que depois começou o processo no Ministério da Saúde. Não haviam recursos para isto, mas depois de muitas idas e vindas, conseguimos convencer o Ministério da Fazenda, dizendo que bom seria fazer isso, e foi feito o estudo em várias etapas, mas foi um processo que durou 6, 7 meses, mais de 10 pessoas participamos e o custo total em dólares na época foi $200 mil, 2 anos atrás, indexados e com a desvalorização é o que gastamos. Em declaração de interesses, eu represento o Instituto, trabalho no Instituto Latino-Americano, Associação Colombiana Pro Família, que está encarregada da saúde reprodutiva na Colômbia.
que é um limiar. Essa é a minha apresentação. Como fizemos a estimativa para a Colômbia, usos na política pública e administração. Então, pronto, que é um limiar, uma das ferramentas para priorizar tecnologias sanitárias que serão financiadas com recursos públicos. Os resultados se resumem com a relação custo-efetividade incremental, ICER. No entanto, essas medidas não são comparáveis e temos que encontrar como comparar para priorizar essa medida que permite comparar esse limiar de custo-efetividade. E que é o custo de oportunidade na saúde, são os dados com incrementos marginais na saúde. A Colômbia é um país de renda média. Nós temos atenção, instituição para capacidade paga, para bens que são coisas acompanhadas no país. A maioria dos gastos de saúde pública são superior a 15%, 98% de cobertura. Nós temos um problema de acessos em alguns pontos. Então, esse é um custo na efetividade na Colômbia, com mais de 3 milhões de atos por ano, com mais atenção em país de renda média. Como nós dissemos, essa publicação já tem um ano e reagrupou essa reunião de estudo. Alguns foram professores universitários da Universidade Nacional. Um trabalho intensivo que levou cerca de 8 meses. Esse grupo técnico de economistas, epidemiologistas, médicos, farmacêuticos, que deram apoio ao grupo de pessoas. Este grupo trabalhou durante 8 meses, em período integral. Trabalharam com uma equipe de tecnologia para criar centros de tecnologia. Teve uma quantidade grande de eventos. Foram muitos meses de depuração. Foram muitos meses de trabalho. E tudo que estava publicado estava, em boa parte, em inglês. Nós continuamos seguindo com esse diagrama, que é uma forma de mostrar a expectativa de vida. Da Universidade de York, nós vimos um regime construtivo, mostrou muita consistência e base de dados em saúde, com gastos em saúde, e tinha circulares com regulação de preços. Também mostrou estatísticas, entre outros documentos. Tudo isso foi parte desse estudo. Este é um diagrama que tem algoritmos com gastos de saúde. Os dados que vêm de 2013 até 2017, que não mostrou problemas com temporalidade. Estes são os resultados econométricos. Tive provas diferentes. É o que encontramos no final. É um estudo consistente com dados prévios, que cerca de 86% da renda per capita da população. Com mostrado de qualidade, 74,5%, com dados prévios, mas não dados econômicos apenas, mas dados reais. Mostramos aqui o Dr. Pichon, que fizeram ajustes bem.
este 86%, que está baseado em 5.180 da população. Essa é uma estimativa que foi levada em consideração várias séries diferentes, mas em considera ajustes a curto prazo, que tem anos subsequentes, que está ajustando a inflação do país. Em termos de uso em saúde pública, de alguma forma, fizemos uma avaliação econômica. Até então, nós temos algumas avaliações econômicas completas. Essa avaliação, que vem de uma curva anterior, que são feitas com a ajuda da Organização Mundial de Saúde, com avaliações excessivas e avaliações econômicas. Também estamos falando com o tema de posicionamento terapêutico, com uma parte custo e efetividade, e também temos resultados que teria conceitos com posicionamento de diferentes moléculas, tecnologias. Então, nós fizemos desde o último ano, com ideias, entre outros, com moléculas e vários cálculos, que são muitas moléculas que estamos comparando. De alguma forma, nós consideramos que os dados que levam à política pública, entre umas e outras intervenções de tecnologia, mas iria permitir essa comparação, e seríamos seguindo informar com a inclusão de tecnologia sanitária para financiamento coletivo e per capita para o país, de tecnologia, e para iniciar, e depois para o início terapêutico, incluir vários atores dentro do marco da política nacional, com documentos com saúde pública e social, que estamos chegando até a data, então, e também avaliações tecnológicas, pois inclusões de mercado de tecnologia no país. Limitações, acerca de apresentaram muitas dúvidas da indústria farmacêutica, o que irá fazer. Então, teria algumas especulações até apresentar o documento que queria estabelecer, mas também mostrando o que tem especial, as limitações, que é ser especial, o uso com eficaz e de tratamento de doenças, e também definir um marco de quantas vezes poderia o país e a sociedade estaria disposta a pagar por isso. Porque está claro que estamos levando em consideração custo e eficácia, e se iríamos estimar de alguma maneira uma experiência que temos em outros países, um prazo específico com medidas catastróficas, mas de alguma forma o que foi usado, que é a avaliação do tema, e esperando a importância, insistimos, então,
com isso, de alguma forma, teria um orçamento flexível, com elementos de priorização, em especial para envolver os corpos técnicos designados junto com o governo e na mesma indústria, pois muitas vezes pensam que não existe um limite, mas existe. Era isso que eu tinha para comentar, os estudos de casos. Isso que eu tenho a dizer da minha parte. E seria parte da discussão. Muito obrigada. Agradecemos a Adriana, agradecemos pela apresentação. Foi um exemplo excelente da aplicação de custos na região. Agora eu vou passar a palavra e para o próximo palestrante, mas se alguém tiver perguntas, pode colocar no chat ou no QIA, que são as partes de perguntas. Agora passa a palavra ao Ricardo. Muito obrigada, Ricardo. Olá, obrigado, Verônica. Vou aqui compartilhar a minha apresentação. Bom, inicialmente eu queria agradecer a OPAS e a Redetsa pelo convite para apresentar o caso brasileiro do uso de limiares de custo de efetividade nas decisões de saúde. Queria agradecer também aos palestrantes que falaram anteriormente, a Verônica, a Adriana, que já trouxeram uma boa noção para a gente conceitual de para que serve e qual é o uso dos limiares nos sistemas de saúde. Acho que eu vou poupar a minha fala desses temas que já foram bem trabalhados e abordados pelas duas. Aqui no Brasil, esse processo vinha sendo debatido dentro do Ministério da Saúde desde 2015. Era meu primeiro ano lá no Ministério, foi quando a gente começou a discutir sobre isso. A gente recebeu uma publicação inicial do estudo da Argentina, do IEX, coordenado pelo Dr. Pichon. E desde então a gente vem discutindo esse processo, e aí em 2019, coordenado pelo professor Ivan Zimmermann, da Universidade de Brasília, a gente se juntou para construir um relatório inicial de recomendação juntamente com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC. A CONITEC é a comissão no Brasil que recomenda a incorporação ou não das tecnologias em saúde. Ela é composta por 13 membros. Então, diferente da Colômbia, que juntou um corpo técnico para construir um cálculo que atribuía a ela um limiar de custo-efetividade, a gente, no Brasil, resolveu buscar em estudos que já tinham sido construídos com dados brasileiros qual seria o possível limiar do Brasil, e resolvemos, então, trazer isso para uma discussão no próprio plenário da CONITEC. Então, o plenário discutiu esses estudos que foram apresentados, discutiu os valores, as metodologias e os pressupostos que incorriam no estabelecimento do limiar, para, a partir daí, construir um relatório que depois entrou em consulta pública e aí sofreu todo o processo decisório da CONITEC, com bastante transparência. Enfim, foi um processo que começou no plenário da CONITEC, mas depois ficou 20 dias em consulta pública, recebemos várias contribuições, acho que 250 contribuições da sociedade. Depois tivemos uma audiência pública com diversos stakeholders participando. Então, teve pacientes, teve representantes de associação de pacientes, teve pessoas ligadas à saúde, profissionais de saúde, gestores de saúde, tiveram membros da Organização das Indústrias Farmacêuticas também falando.
Então, depois da gente agregar todas essas contribuições da sociedade civil, a gente está para lançar o relatório final, estamos consolidando todas as contribuições para lançar o relatório final, que atribui aí um limiar de custo-efetividade para as decisões em saúde no Brasil, né? Então, eu vou falar um pouco como é que foi esse relatório, que foi discutido no plenário. Primeiro, então, foi levantado, entre 2012 e 2016, 46 dossiês de demandas de incorporação de tecnologias em saúde. E aí, o que foi feito esse levantamento para tentar observar qual seria mais ou menos um limiar que o Brasil já estava adotando intrinsecamente nas suas decisões prévias. Então, o que foi observado é que, segundo o aspecto econômico dessas decisões, apenas 6 desses 46 demandas apresentadas foi citado como motivo da negativa da incorporação a questão econômica, né? Em 86% dessas decisões, a qualidade da evidência apresentada era o motivo da negativa da incorporação. Então, 5 desses dossiês que apresentavam a questão econômica como motivo para a negativa, a razão de custo-efetividade incremental ficava entre 100 mil e 574 mil reais por quali, o que aí já pode-se começar a desenhar um possível limiar intrínseco às decisões prévias do Brasil. Então, pode-se considerar que 100 mil reais por quali já era um limite considerado alto, ainda que tenham ocorrido negativas onde o ICER não era apontado como alto, né? Então, esse quadro ele pode resumir como é que se comportava a razão de custo-efetividade incremental em diferentes dessas decisões. A gente observa que a incorporação com a razão com valor máximo ficava entre torno de 61 mil reais por quali e 39 mil reais por ano de vida ajustado por qualidade. Quanto às tecnologias que foram rejeitadas para incorporação, a gente teve desde razões de custo-efetividade incremental muito altas, de R$500 milhão até, por quali, até R$800 mil por ano de vida. Porém, também tivemos tecnologias que eram dominantes, ou seja, que eram mais baratas e mais efetivas do que já existia no SUS e que também foram rejeitadas, né? Isso ressalta, o que já foi falado, inclusive, pela Adriana, que a avaliação econômica e, portanto, o limiar de custo-efetividade não é um critério único para decisão de recomendação de uma tecnologia em saúde. Então, em resumo, a análise de decisões prévias pode insinuar que existiu um limiar intrínseco nesses 46 dossiês, cujo valor máximo de incorporação ficou entre 61 mil reais por quali, isso num compêndio de 12 tecnologias que avaliaram o segundo desfecho de quali, e 39 mil reais por ano de vida ajustado por qualidade, no nicho de 13 tecnologias que avaliaram segundo esse desfecho, né? Então, só para ressublinhar essa questão, em apenas 19 daquelas demandas foram citados ao longo do dossiê pressupostos do modelo de custo-efetividade. Então, críticas aos pressupostos do modelo de custo-efetividade foi o segundo motivo mais frequente citado nas considerações finais dos relatórios e o mais frequente citado em algum local daquele dossiê, né? O que mostra que, muito mais do que os resultados das avaliações econômicas, as metodologias com as quais elas foram desenvolvidas eram motivos pela sua rejeição, né? Muito mais do que a questão do valor da razão de custo-efetividade incremental. Esse resultado ele é contribuído por outros autores da literatura. O próprio Ivan tem um artigo sobre isso, tem outros pesquisadores do Brasil, o Rosângela Caetano, o Yuba, também encontraram esses mesmos valores, né? E aí a gente se baseou em alguns estudos que já estavam sendo desenvolvidos para limiares de custo-efetividade no mundo, e aí tinham dados que continham dados brasileiros. Um deles, eu acho que o principal,
era o da Argentina, do IEX, né, que construiu um modelo de regressão, estimando aí o aumento esperado no gasto per capita em saúde associado a um incremento de 1 unidade na expectativa de vida, né? Então, o IEX ele fez um cálculo de quanto que o Brasil gastou ao longo dos últimos anos para que fosse possível aumentar um ano na expectativa média da população. E esses valores encontrados no estudo do IEX ficou ali convertendo para dólares com paridade de poder de compra entre 14.900 e 17.200 dólares, né? O Woods também fez um estudo, né, com base na eficiência do sistema de saúde inglês, e para o Brasil esses valores ficavam aí em torno de 3.000 a 9.000 dólares com a paridade do poder de compra, né? Então, convertendo isso para PIB per capita, o estudo do IEX, esse valor ficava entre 0,92 e 1,07 PIB per capita. Então, isso mais ou menos trouxe uma noção para a gente de quanto seria esse limiar para o Brasil, né? Esse estudo era de 2015. 2015 o PIB do Brasil era diferente, o valor do dólar também. Tudo isso, então, foi adaptado para valores de hoje para ser discutido no plenário da Conitec. Um outro método que também foi discutido é o uso da fronteira de eficiência, que é um método que visa avaliar o custo-benefício de uma tecnologia diante de um nicho específico. Então, se existe um conjunto de tecnologias já incorporadas para aquela doença específica, nesse caso, exemplo aqui, A, B e C, pode ser talvez esclerose múltipla, isso aqui, uma próxima tecnologia que viria a ser incorporada, a tecnologia D, deveria se colocar numa fronteira linear, né? A fronteira aqui é desenhada pela tecnologia B e A, que são as que representam a melhor custo-efetividade. A tecnologia C, nesse caso, é dominada, porque ela é mais cara e menos efetiva que a tecnologia B. Então, a tecnologia D, que é mais cara e mais efetiva que a A e que a B, deveria se posicionar linearmente a elas, né, formando uma reta perfeita. Nesse caso, então, a tecnologia D deveria se colocar na linha preta, ali embaixo. Então, para isso, ela deveria reduzir o seu custo para estar incluída na fronteira de eficiência e ser considerada custo-efetiva nesse nicho de tecnologias para essa doença específica. O problema desse método é que quando você constrói um nicho de tecnologias, você perde a eficiência alocativa, já que você não considera o custo-efetividade, porque você não compara a incorporação da tecnologia D com todas as outras tecnologias já incorporadas no sistema, né? Você faz uma comparação exclusiva de nicho para as tecnologias já incorporadas para aquela doença. Isso é um problema, porque você perde comparabilidade com o resto do sistema e você diminui a eficiência alocativa, porque você não trabalha com custo-oportunidade nesse caso, tá? Então, mas, porém, esse método pode ser utilizado como uma alternativa, principalmente em casos onde a obtenção dos dados de desfecho é difícil, né? Às vezes, em crianças, a obtenção de dados de qualidade de vida é complicado, e, por exemplo, em casos em que não existe limiar definido, como é o caso das doenças ultra-raras no Brasil, onde ainda não foi definido esse limiar. Bom, então a oficina que a gente organizou gerou recomendações, como se fosse um painel, e essas recomendações eu resumi aqui nesses slides, né? Então, algumas afirmações foram aceitas pelo plenário. Dentre elas é que é importante o uso do limiar para tomar de decisão em saúde, né, que no cenário de avaliação de custo-efetividade é importante considerar o QALY como desfecho principal, apesar de outros desfechos também podem ser considerados e as discussões não deveriam ser limitadas ao QALY. Outra afirmação importante foi a definição de um valor de referência, que deve se pautar preferencialmente no uso da eficiência do sistema e na abordagem do custo-oportunidade, quando não for possível, o uso da fronteira de eficiência, né? Nos casos em que for aplicável. Foi também selecionado 4 casos específicos onde você aceitaria um limiar maior, pagar mais por ano de vida, ou ano de vida com qualidade, no caso QALY, e esses 4 casos escolhidos foram doenças raras, doenças que acometem crianças, doenças graves
e doenças endêmicas que acometem populações de baixa renda no Brasil. Esse valor a mais foi estipulado aí, o que mais foi votado e aceito foi 3 vezes o valor de referência, e esse valor de referência foi em torno de R$40 mil por quali, que ficava próximo aí a um PIB per capita, que se relaciona um pouco com o estudo do IEX da Argentina. E discussões relacionadas a doenças, terapias avançadas, terapias gênicas ou curativas, ficariam para depois, né? Enfim, depois disso a ser discutido, já que essas tecnologias hoje têm um preço muito elevado e ficariam, com certeza, fora do limiar de custo e efetividade. Bom, então, falando um pouco tema a tema, só para ressaltar, enfim, que o uso do limiar de custo e efetividade, né, e, portanto, da avaliação econômica, não é um critério único, outros critérios também são utilizados para tomar as decisões, critérios clínicos, né, como avaliação da eficácia, segurança e efetividade das tecnologias. No critério econômico, temos não só o custo e efetividade, mas também o impacto orçamentário daquelas tecnologias, critérios relativos à dimensão do paciente, à ética, à conveniência do uso daquela tecnologia, né, o uso oral em detrimento do uso intravenoso, a aceitabilidade do paciente daquela tecnologia e critérios organizacionais da própria logística, a capacidade de difusão daquela tecnologia no sistema de saúde, enfim, e os impactos da sustentabilidade do sistema com o uso daquela tecnologia. Então, assim, o limiar de disposição a pagar, ele compõe um parâmetro exclusivamente da avaliação de custo-efetividade, que é uma dimensão apenas dentre as 4 dimensões que o processo de tomada de decisão usa. Né? Isso foi claramente refletido nos estudos de decisões passadas, onde apenas 6 das decisões, das 46, consideravam a avaliação econômica como um limitador para a recomendação da tecnologia. Bom, também outro ponto importante discutido foi o uso do quali como principal desfecho. Né? Em 30% do plenário não concordou nem discordou com essa afirmação, outros 30% concordou e outros 30% concordou muito com essa afirmação, e foi então tirada daí a afirmação de que o quali deveria ser considerado o principal desfecho, principalmente por conta da comparabilidade. O uso do quali permite comparar todas as tecnologias, porque o objetivo principal do sistema de saúde é dar mais anos de vida com qualidade para a população, e todas as tecnologias, então, teriam esse objetivo e deveriam preferencialmente ser avaliadas com esse desfecho, o que traria comparabilidade entre elas, e assim poderia se avaliar as tecnologias sobre a premissa do custo-oportunidade, né, e melhorar, assim, a eficiência alocativa da recomendação. Outro ponto que foi importante ter sido avaliado foi o uso de 4 limiares alternativos, né, 4 situações onde o limiar alternativo seria usado. Então, foram perguntados ao plenário se eles concordavam ou não de considerar o uso desse limiar em doenças raras, negligenciada, doença acometendo crianças, doença acometendo indivíduos de final de vida e doenças graves. Né? O único que foi excluído desses foi doenças acometendo indivíduos de final de vida, que não obteve nenhum voto. Os outros 4 foram considerados como elegíveis para receber um limiar maior. E o NICE também fez isso recentemente nas diretrizes de 2022. Ele também extraiu doenças de final de vida e considerou modificadores de severidade da doença, né, para poder incluir essa população. Então, a gente também incluiu isso. Doenças raras, então, seria 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos. A gente tem uma portaria no Brasil que estipula isso. E ultra raras, que a gente não tem um limiar ainda, ficou 1 a cada R$50 mil, que vai ser discutido posteriormente. Bom, os valores desse limiar alternativo também foram perguntados ao plenário, qual deveria ser esse valor. O valor que teve mais votos foi 3 vezes o valor de referência, com quase 50% dos votos. Os outros valores que tiveram mais votos foram 2 vezes o valor de referência e apenas 1 vez o valor de referência, não propondo limiares alternativos. Né? E aí, então, a gente ficou com 3 vezes o valor de referência. Isso aí, depois, numa segunda rodada de perguntas, teve 62,5% dos votos dos membros do plenário.
Bom, também só para finalizar, gostaria então de mostrar que essa tecnologia organizacional da construção de um limiar de custo-efetividade para recomendações de tomada de decisão em saúde, ela é fundamental, principalmente para países que se propõem ao enorme desafio da construção de um sistema de saúde universal, que busca atender o máximo do número de pessoas, principalmente por via de financiamento único, né, do Estado. Assim. A Inglaterra, eu acho que é o maior exemplo do mundo, tem um sistema de saúde mais antigo, com pagador único, enfim, que é financiado via impostos. Né? Outros sistemas também universalizados, a gente tem, a exemplo, a Austrália, o Canadá, todos esses sistemas já vinham adotando limiares de custo-efetividade. Então, esse artifício metodológico se faz muito importante, principalmente nesse tipo de desenho de sistema de saúde, para a construção e sustentabilidade dele, proporcionando aí uma eficiência alocativa nos recursos, nas incorporações, né, já que o pagador ele é financiado diretamente pelos impostos da população. Então, a estruturação do sistema de saúde passa, pelo menos no mundo, se mostrou, né, importante a estruturação de um limiar de custo-efetividade. No Reino Unido, a gente tem um limiar que varia aí de 20 mil a 50 mil libras por quali. Na Austrália, esse valor foi calculado em torno de 50 mil dólares australianos por quali. E no Canadá, esse valor ficou estipulado entre 50 a 100 mil dólares por quali. Então, no Brasil, resumindo, ficamos aí entre 40 mil reais por quali como valor de referência. E no caso para limiares alternativos, ficamos em 120 mil reais por quali como valor de referência, naqueles 4 casos, né, doenças raras, doenças que acometem pessoas de baixa renda, doenças negligenciadas, né, infecciosas, doenças graves e doenças que acometem crianças. Nas nossas discussões na consulta pública, nós também trouxemos um limiar que é feito para anos de vida do Estado, quer dizer, só para anos de vida salvo. Esse limiar também foi calculado baseado no estudo do IEX, e aí ele era um pouco menor, acho que era 0,9 vezes o PIB per capita, e foi calculado em torno, então, de 35 mil reais por ano de vida salvo. Então, avaliações econômicas que não possam trazer o quali como desfecho principal vão ser comparadas ao limiar aí de 35 mil reais por ano de vida salvo. And we have 30,000 per year of life. Again, let me thank you for the invitation to speak. If you have any doubts, I'll be ready to answer them. And thank you very much. Muchas gracias. Bueno, y vamos a... Obrigado, Ricardo. Não esqueçam de anotar as perguntas na question and answer, no QIA. Temos várias perguntas em relação ao assunto. As apresentações foram muito interessantes. E para os 2 panelistas, como construir uma cultura de avaliação econômica na região? Essa é a primeira pergunta. Doutora Adriana, obrigada. Obrigada, Verônica. É passo a passo. Temos que insistir, e devo dizer que há um grupo de médicos no Ministério e também engenheiros, economistas, pessoas que também fazendo estudos de graduação, pessoas formadas na indústria. Muita gente que vem trabalhando com o Ministério, ampliando o leque de opções. Estamos começando a fazer isso mais diretamente na educação com os pacientes, muito orientada para a indústria. Então, insistimos que trabalhar mostrando ao Congresso, aos médicos,
para que seja possível ver as possibilidades de como comparar esse trabalho. É um trabalho que é feito de maneira permanente. Bom, no Brasil, esse processo ele aconteceu. No Brasil, há muitos pensadores da saúde pública, tem grandes programas de pós-graduação em saúde pública no Brasil, enfim, inclusive possibilitaram a criação do sistema de saúde universal, né? Então, todos esses pensadores se juntaram e contribuíram com a Constituição de 88, no Brasil, com a redemocratização, para construir esse sistema, né? Então, vários essas faculdades, universidades de formação em saúde pública foram formando pensadores que com o tempo foram incorporando as ideias da medicina baseada em evidências, estudando isso, e a partir daí foi surgindo um movimento intelectualizado da construção de uma política nacional de incorporação de tecnologias em saúde. Isso se deu ali por volta de 2009 no Brasil, e a partir da construção de uma política que entrou na agenda do Ministério da Saúde, foi construído então um grupo de trabalho, né? Esse grupo de trabalho consolidou a política, e aí foi possível, com esse grupo de trabalho, como a Adriana falou, entrar na agenda política de Congresso, do Legislativo. Então, pessoas importantes, chaves, participaram disso, né? Atores chaves de dentro do Ministério da Saúde. Em 2012, né? De 2009 para 2012, foi consolidada, então, a lei de criação da nossa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que foi o que legitimou o uso de avaliações econômicas para a recomendação de incorporação de tecnologias no sistema de saúde. Então, acho que a semente principal foram as universidades, e depois isso foi se espalhando na agenda política do Executivo, para depois se espalhar na agenda do Legislativo. Eu acho que ficou assim a história no Brasil. Gracias, Ricardo, gracias. Obrigado, Ricardo. Nessa mesma linha, temos uma pergunta que diz: os países que não têm um limiar de custo-efetividade, qual é a recomendação para usar esse limiar? Bom, o Brasil, até pouco tempo atrás, não tinha um limiar de custo-efetividade. Então, isso era muito discutido dentro do plenário da Conitec, uma discussão plural. E aí, como eu falei, a avaliação econômica não era um critério único, né? Mas a gente já vinha recebendo demandas, e os próprios estudos realizados por pesquisadores no Brasil já continham alguma comparação, mesmo que subjetiva, muito baseada em estudos que foram publicados, né? No caso do estudo do IEX, é um estudo que avaliou mais de 200 países do mundo, e usando uma metodologia importante e fundamentada, né, de uma regressão que avaliou o gasto per capita em saúde com aumento da expectativa de vida. Isso já estava embasando alguns estudos acadêmicos de custo-efetividade para tecnologias, né? Então, já era mais ou menos construído ali, que ficava entre naquele valor de R$40 mil, por conta de ter uma ligação com o valor de um PIB per capita, né? Baseado no gasto per capita em saúde passado. Então, acho que, inicialmente, pode-se buscar alguns estudos realizados com dados do respectivo país, para poder ter alguma base fundamentada de qual seria um valor de disposição a pagar daquele país. Acho que pode começar assim. Esse estudo do IEX foi publicado recentemente, é um exemplo importante. Bueno, yo puedo decir que se siguen considerando Eu posso dizer que 1 a 3 pontos de PIB per capita mas o melhor é que cada país faça a estimativa dos seus dados para fazer a comparação. Não é possível especular. Isso deve ser feito com os dados do país, comparar com a estatística das Américas, mas a única forma de fazê-lo é com esses dados do país. Obrigada. Em relação a essa pergunta,
Karina Liga pergunta se existe um repositório para ter acesso às avaliações econômicas na Colômbia. Sim e não. Nós estamos criando o repositório, mas muitos dos estudos vão para o Ministério e isto foi e voltou no Ministério para a sua aprovação. Os estudos que estavam sendo usados eram para ser disponibilizados a todos, mas isso não aconteceu. Os ministérios são mais delicados do que a gente gostaria. Então, temos mais de 900 produtos listados, alguns com algumas subdivisões, mais de 52 avaliações econômicas e análise de impacto orçamental. Estamos fazendo muita coisa que esperamos poder contar. Em dia 8 de outubro teremos uma reunião em Cartagena com todos os resultados, com resultados novos, para podermos ver os detalhes. Sim, obrigada, Verônica. Obrigada. Marcelo, temos várias perguntas, algumas semelhantes, vou tentar juntá-las. Marcelo Lencina, como são fixados os preços das novas tecnologias que entram no país, através de decretos, leis ou como? E na Colômbia, isso é feito por uma comissão nacional de medicamentos. São registradas as que são regulamentadas e os dispositivos que serão colocados no mercado por indústrias farmacêuticas, e se alguma coisa acontece em relação a algum dispositivo, a comissão estuda. Para novas tecnologias, estamos criando uma metodologia para criar o valor terapêutico para poder ter um preço na porta de entrada do país. Isto é o que a indústria farmacêutica pede, tentando chegar ao maior preço possível, e se cumpre ou não com os requerimentos será visto. Isso vai para a comissão de preços, que vai alocar um valor. E isto será utilizado em tecnologias de alto custo para doenças raras, ultra raras, câncer e questões muito novas. Esse estudo será feito até novembro. Estamos ajustando, buscas, construção dos documentos, mas também temos a parte da distribuição, passando por vias técnico-administrativas, e os documentos que têm que ser preparados, os tempos são curtos, o trabalho é rápido e muito, mas com o aumento dos custos da atenção à saúde na Colômbia, o governo, a sociedade estão exigindo, e a gente tem que resolver da melhor forma possível. Obrigada. Ricardo, não sei se você quer falar da experiência no Brasil? Bom, no Brasil, os preços dos medicamentos, existe uma regulação de preços do medicamento no Brasil, e os medicamentos que são registrados no Brasil, o registro dos medicamentos é feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma agência de saúde que registra os preços de medicamentos, pela comissão chamada CEMED, e esses preços são registrados, tem um preço máximo de venda ao governo nesse registro, mas para incorporação no sistema de saúde, o demandante propõe um preço de incorporação, né? Ele pode usar o preço máximo de venda ao governo registrado, ou ele pode propor um preço para incorporação no Sistema Único de Saúde. E aí esse preço, enfim, feita a avaliação econômica com ele, e aí a comissão avalia se ele é custo efetivo ou não, enfim, diante do preço que ele propôs para a incorporação. Então, tem um preço que pode vender no mercado, né, o preço de registro para o mercado, e o demandante propõe um preço para incorporação no sistema de saúde. Muchas gracias, Ricardo.
Alicia Ferreira escreve... Obrigado, Ricardo. Alicia Ferreira escreve do Uruguai e dá saudações para a doutora Adriana e pergunta se a evidência objetiva da análise econômica, quando aumenta a coeficiente custo-efetividade, vai além do limiar, tem alguma influência quando o tratamento de alto custo não é outorgado e objeto de tutela. Não sei se conhecem as especificidades do meu país. Em 2015 foi promulgada uma lei considerando a saúde como um direito constitucional. E, desse momento, todas as tecnologias e tudo necessário para a saúde dos cidadãos, tanto nacionais como estrangeiros, que estivessem no território colombiano, estará coberto, exceto que há exclusões. Não são cobertas questões experimentais, cosméticas, que não tenham evidências e também com falta de segurança e efetividade. Então, tudo é coberto com grandes benefícios, mas com essas exclusões. E nós temos um seguro coletivo e há uma bolsa onde está o mais novo que não está coberto. Então, no país, é uma coisa é dizer e outra coisa é dizer que o acesso à tecnologia é variável segundo a região do país, segundo a filiação, segundo muitas circunstâncias. No entanto, em teoria e por lei, tudo está coberto. É difícil, às vezes, trabalhar com essa dualidade. Há um limiar, mas se tudo está coberto, para que eu uso o limiar? Mas está sendo utilizado mais recentemente para posicionamentos terapêuticos e também para as questões futuras e para dar valor e que será reconhecido. Começamos a pensar e os economistas têm que achar uma solução a questões que não são simples. Tudo está coberto, mas temos um limiar de custo-efetividade. Em relação a essa cobertura, há muitas perguntas. Maria del Carmen Vilcacero pergunta em relação à determinação desse limiar de custo-efetividade nas doenças raras e órfãos. Karina também fala da consideração para os limiares nas avaliações econômicas da oncologia. Ricardo ou eu? É para a senhora, doutora. Depois passamos ao Ricardo. O que as doenças órfãs, teremos que estudar isso, mas uma resposta tem que ser dada à sociedade. Agora, há uma tensão entre o grupo de interesses que querem essas análises multicritério e outro grupo que só quer análise de custo-efetividade, como o Ministério da Fazenda. Nós estamos tentando ver o que deve ser incluído no limiar. É um indicador muito forte e deve ter um peso importante na equação final, mas não é o único critério. Há critérios éticos, ambientais, a parte legal, as preferências da sociedade. Então, isso nos ajuda a comparar. Não é o único que deve ser considerado. Obviamente, também não consideramos a custo-efetividade como pesando igual, ou com ponderação igual. São discussões preliminares, mas que são muito interessantes para ter no fim do ano, quando tenhamos chegado a alguma solução do que estamos fazendo. Sim, Ricardo, para o Ricardo. Ali. Um limiar maior, né, para doenças raras, que ficou em R$120 mil, 3 vezes o valor de referência. E para a oncologia, a gente não criou nenhum caso especial, mas
que o câncer é uma doença que varia muito em termos de gravidade, enfim, tem cânceres mais agressivos, cânceres menos agressivos, cânceres que ameaçam a vida, cânceres que não ameaçam a vida. Então, assim, cânceres mais graves talvez entrariam no critério de doenças graves e teriam aí um limiar maior de 3 vezes o valor de referência. Então, é assim que nós lidamos com esses casos, que provavelmente são tecnologias que têm um preço maior mesmo. Claro. También para Ricardo. For Ricardo, Alicia Ferreira pergunta do Uruguai qual é o limiar de custo-efetividade em dólares para o Brasil? Ricardo, está mudo o seu microfone. Então, tem que ver quanto está o dólar hoje, né? Hoje, R$40 mil, hoje está 7.750 dólares. Então, seria mais ou menos esse o valor, assim. O PIB caiu desde a época do estudo até então. Então, hoje em dia, está perto de 8 mil dólares. O PIB hoje está perto de 8 mil dólares. Enfim, então, em dólar, fica aí em torno disso. É 8 mil reais por quali. Y en relación a esta misma pregunta, E nessa mesma pergunta, Carmen Romero pergunta se seria possível dizer que, basados nos estudos analisados com as diferentes metodologias da OMS, Argentina, Colômbia e Brasil, o limiar aprova-se a proposta da OMS de um PIB per capita. O uso do PIB per capita não tem nada a ver com a afirmação da OMS, só calhou de ser o mesmo valor. Na verdade, a gente estipulou esse valor de um PIB relativo aos cálculos feitos com o estudo do IEX da Argentina, do Woods e do Woods da Inglaterra, né? Apesar de ser o mesmo valor que a OMS colocou há tempos atrás, não foi baseado nele que a gente calculou o nosso limiar de custo-efetividade, mas ele fica perto de um PIB per capita. Gracias. Doctora, no sé si quiera agregar algo. Sí, no, Doutora, quer acrescentar 86% do PIB per capita, não está relacionado com o da OPAS, mas de 1 a 3, nós vemos a sensibilidade e aproximamos mais embaixo do que em cima, isso em todos os estudos. Tenho outra pergunta em relação à apresentação da doutora Robalho. O limiar ficará incluído na atualização do manual de custo-efetividade do IEDS. E Edna Sanches pergunta qual é o valor do limiar na Colômbia. Nós esperamos que tudo isso fique integrado nos novos manuais. Tivemos longos debates e o Ministério quer que isto fique incorporado para doenças especiais. A discussão ficará em 4 limiares para cima. E a outra questão, isso é basicamente a minha resposta. A ideia é que seja incluído em todos os manuais, para ter um referente para a discussão. Pode ser que isso seja superado, mas pode nos ajudar a contextualizar e comparar, para poder priorizar. Pergunta importante se os dados de Edgar Domingues, os dados de custo-efetividade podem ser extrapolados de um país para o outro. Não sei quem quer responder primeiro. Ricardo? definitivamente no. Pues se pueden hacer estimaciones. Não. É possível fazer estimativas econométricas e estatísticas, mas as características da população, microdados, são muito diferentes de país para país. As características demográficas, mortalidade, doenças,
estudo os fatores que influenciam, quais influenciam mais ou menos, então achamos que não é extrapolável para outros países. E eu esqueci de responder que o nosso valor por quali são $5.180 a preços de 2019 e que são indexados com o poder aquisitivo e ajustado pela inflação. Talvez no futuro tenhamos alguma questão nova, metodológica, que mereça ser incorporada, mas isso demora muito tempo fazer o estudo, então nós não podemos ajustar todos os anos, deixamos correr e vamos ajustando por inflação. Ricardo. Enfim, concordando e complementando o que a Adriana colocou, creio também que além das diferentes características de saúde, enfim, socioeconômicas, os países também têm sistemas de saúde diferentes. A estrutura que cada país organizou o sistema de saúde, ou forma de financiamento, enfim, tudo isso vai influenciar na construção do limiar de custo-efetividade. Por isso que é importante que os países ou façam os próprios cálculos, ou, no mínimo, que esses cálculos sejam baseados em dados desses países, né? Enfim, os dados utilizados devem ser respectivos, especialmente de cada país, porque cada país vai gastar diferente. Os Estados Unidos, por exemplo, é um gasto super pulverizado, são mais de 2.000 empresas seguradoras de saúde com preço e coberturas diferentes, né? Então, o limiar para os Estados Unidos vai ser muito diferente do limiar para um país com um sistema mais organizado, mais centralizado, um sistema que tem um pagador único. Enfim, então essas diferenças organizacionais do sistema de saúde impactam muito nessa definição do limiar de custo-efetividade. Gracias, Ricardo. Bueno, aquí hay una pregunta también para Ricardo. Outra pergunta para o Ricardo. Pode explicar um pouco mais o uso da fronteira de eficiência? Isso pode ser combinado na custo-efetividade? A fronteira de eficiência, como eu falei ali na minha apresentação, ela quer descobrir, baseado nas incorporações passadas, qual seria a razão de custo-efetividade incremental que traria a mesma eficiência que foi colocada nas incorporações passadas para as outras tecnologias, né? Aquela eficiência, naquele gráfico que eu mostrei, ela é a inclinação daquela reta. Então, a próxima tecnologia que fosse incorporada, ela deveria ser incorporada no lugar do gráfico que tivesse a mesma inclinação da reta, né? Em que a reta se mantivesse com a mesma inclinação, porque a eficiência da incorporação, matematicamente, Creo que perdimos a transmisión de Ricardo. acho que... Ya estamos. Voltou. Então, um exemplo onde ela pode ser usada é, por exemplo, em tecnologias em condições de saúde, em que você talvez não veja tanto aumento na quantidade de vida, né, número de anos, mas talvez só na qualidade de vida. Então, psoríase, por exemplo, foi um caso no Brasil, onde você tinha desfechos baseados no score da doença, que era o PASE, e aí, enfim, você não tem comparabilidade, né, numa tecnologia com psoríase para outras tecnologias, por exemplo, que dão anos de vida, etc. E aí foi utilizada a fronteira de eficiência para averiguar qual seria a eficiência necessária do novo medicamento em relação aos outros medicamentos já incorporados para a psoríase, naquele caso. Então, outras condições de saúde, às vezes criança, é difícil obter dados de quali, enfim, por causa da questão dos questionários. Então, nesses casos, a fronteira de eficiência ela pode ser aplicada, né? E aí ela só pode ser aplicada quando há mais de 2 tecnologias já incorporadas para aquela condição de saúde. Se aquela tecnologia que você está desejando incorporar for a primeira, você não consegue construir uma fronteira de eficiência com aquilo. Então, existem os requisitos também para você conseguir aplicar esse método, e um deles é que já exista pelo menos 2 tecnologias formando uma fronteira de eficiência a qual você alocaria ali um terceiro medicamento com a mesma inclinação da reta.
né? Então, tem umas condições específicas, não é em qualquer caso que você consegue usar, e não é em qualquer caso que é recomendado e desejável utilizar, porque a fronteira de eficiência é um método que você restringe a comparabilidade a um nicho específico de medicamentos de uma determinada doença, e você, com isso, diminui a eficiência alocativa do recurso do sistema de saúde, porque você não compara aquela tecnologia com todas as outras, né, baseando ali aquela recomendação no custo-oportunidade. Sí, bueno, Carlos Vila hace un comentario. Claro está que las evaluaciones Carlos Vila faz um comentário. Avaliações garantem o serviço de saúde de qualidade, asseguram a sustentabilidade financeira dos sistemas da saúde, num contexto onde necessidades e demandas sanitárias são infinitas, mas os recursos são limitados. Interessante e oportunas apresentações de cada um dos senhores. Muito obrigada. Obrigado, Carlos. Santiago Rasdeu, da Argentina, muito boas apresentações. Queria perguntar como coloca em seus países a abordar as diferenças entre financiadores que têm diferentes capacidades de pagamento dentro do mesmo país, discutiram vantagens e desvantagens de um limiar médio ou limiares diferenciados. Muito obrigado. Adriana e Ricardo. Obrigada pelos comentários. Na Colômbia, temos 3 regimes muito parecidos e com 2 pontos percentuais. A prima não é igual, mas está quase igualada. Temos uma prima de $1 milhão, $250. Isso foi mais, o peso foi desvalorizado e a diferença com o subsidiado são 50 mil pesos. No esperamos calcularlo para el subsidiado por ahora. En su momento no tomamos sino datos del contributivo por la calidad de los datos y por la... calcularlo. Séries temporais que pegamos e estão igualadas. Todos os regimes têm prestações semelhantes. Não tem poder de financiamento diferente. Más cosas ahí. Y de alguna forma, pues, estamos haciendo algunas cosas nuevas, pero digamos, estamos en un cambio de gobierno, seguramente con algunos ajustes estructurales, de ley, y incluso se está dando una reforma pronto el año entrante, entonces nos queda un poco esperar qué va a pasar con lo que viene. Digamos que esto es una corriente, creo que en la región, entonces estamos con muchos cambios, tratando de producir herramientas para poder establecer cómo se hace, pero con incertidumbres acerca de qué cambios y para dónde va. Pues, de una línea ideológica que impulsen las reformas. Ricardo. Eu não entendi muito a pergunta. Pode repetir, por favor? Perdón. Sí, ¿cómo plantean abordar las diferencias? Como planeja abordar diferenças de financiadores com capacidade de pagamento dentro do mesmo país? E se discutiram vantagens e desvantagens por áreas diferenciadas? Bom, para diferentes pagadores, se é um país, por exemplo, que tem diferentes pagadores, né, público, privado, eu acho que cada pagador deve estipular o próprio limiar, porque, enfim, isso depende muito da estrutura organizacional de cada pagador, enfim, se ele é público, se ele é privado, se ele é misto. Enfim, a própria teoria que propõe o limiar de custo-efetividade e a organização do Sistema Universal de Saúde, ela é muito baseada e ela começa a dar certo quando existe um pagador único, né? Porque, como o próprio nome já diz, ele é um limiar de disposição a pagar. Então, ele é referente a cada pagador. Cada pagador tem uma disposição a pagar diferente. Porque tem uma estrutura diferente, tem uma capacidade de pagamento diferente, tem uma escala de compra diferente. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando você vai trabalhar com limiar de custo-efetividade
para diferentes pagadores. Acho que é isso. Gracias, Ricardo. Tenemos dos manos Agradecemos o Ricardo. Daniela, no sé si quieran intervenir. eu não sei se você tem algo a adicionar. Ya no, ya no tenemos manos levantadas. Ok. Bueno, pues me parece que son todas las preguntas. Bueno, Mario, Parece que as perguntas já foram respondidas. bueno, es una pregunta para Ricardo. Agora vejo uma pergunta para o Ricardo, da Márcia Regina. Você acha que o limiar deveria ser Perdón, no sé si me puede ayudar. igual para o SUS suplementar? A palestrante pede ajuda com o português. A pergunta aqui é sobre o limiar de custo-efetividade no sistema de saúde pública versus no sistema de saúde suplementar. Se faria sentido ter o mesmo limiar para os dois sistemas. Acho que faz muito similar a essa questão dos pagadores, né? Como eu falei agora há pouco, né? Você vai, ao estipular um limiar para o SUS, você considera que o SUS ele é um pagador único, o sistema como um todo, não é? E ele é financiado por impostos. Enfim, você vai pegar um sistema de saúde suplementar pulverizado, com diversas operadoras de plano de saúde, e essas operadoras têm diferentes portes, com diferentes preços, e diferentes nichos de mercado diferentes, né? Enfim, vão ter operadores que vão operar população de mais baixa renda, vão ter operadores de plano de saúde que vão operar um mercado de luxo, o próprio rol de procedimentos da ANS agora acabou de sair de taxativo para exemplificativo, que você não restringe deliberadamente quais são os procedimentos que vão ser incluídos ou não. Então, você não pode fazer diretamente essa transposição do uso público, que é financiado com o sistema, né, do uso limiar público, que é financiado com dinheiro de impostos, para o privado, que é financiado com dinheiro de diferentes mensalidades. É um produto, né? Enfim, quando você compra um plano de saúde, você está falando de um produto. E esse produto vai ter diferentes valores, né? E aí essas populações que pagam esse produto vão ter diferentes disposições a pagar. Por isso que você não consegue transpor um limiar para um sistema único de saúde para um outro sistema que não é único, ele é totalmente fragmentado. Enfim, com recortes socioeconômicos, né? Então, essa transposição é impossível. Se eu puder fazer uma provocação, né, Ricardo, sobre isso, na verdade, a gente tem uma incorporação automática agora de tecnologias ao rol de procedimentos, né, quando elas passam pela Conitec. Então, indiretamente, esse limiar, de certa forma, vai ser utilizado, né? Mesmo que, como você comentou, seja difícil fazer essa transposição, em última análise, ela acaba acontecendo, né, quando você tem essa incorporação automática. Mas o bom é porque o limiar do SUS ele é geral, né? Ele é padronizado. Então, teoricamente, ele é um pouco baixo. Assim, quando você compra um serviço para além do que você já tem acesso universal, que é o SUS, provavelmente você estaria interessado em serviços que o SUS não oferece, ou que você não consegue ter acesso. Porque você está comprando um plus, né, por algo que você, a mais do que você já tem acesso, que é o SUS. Então, nesse caso, eu acho que também ajudou, quer dizer, ajudou não, acho que faz algum sentido isso, porque é como se o limiar do SUS fosse o basal, não é? E, enfim, aí tudo isso começa a partir dali, já que você está comprando um produto para ter algo a mais que o SUS te oferece. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, tenemos que ir ya cerrando. Agradeço ao Ricardo, temos que começar a concluir a apresentação. Parece que foi muito enriquecedora. Eu vejo um comentário do Sr. Melo, que faz uma informação complementar ao que o Ricardo disse. E quando menciona o que o Ricardo falou de complementar,
para cada sistema que não seria público, que tem vários sistemas, e também aumentando o custo privado, pessoas, acesso aos tratamentos do sistema público, e que seria uma proposta para não gerar justiça, que seria visando atender os mais pobres. Se teria também algumas palavras finais para podermos concluir. Adriana, por favor. Muito obrigada, OPAS. Verônica, Ricardo, Francisco. São ferramentas técnicas que sempre têm processos para diferentes vertentes, ferramentas que ajudam a incorporar, objetivar temas, mas a parte do que passa, que tem mais tecnologias, que iria comparar, como sempre, as demandas que são infinitas e as necessidades também, e os recursos são limitados. Mas sempre que puder colocar um ponto de discussão, a questão também de desigualdade, que seria parte disto, e também é uma ideia muito positivista, algumas ideias um pouco ocidental, que seria um padrão para todos. E na parte do Instituto, que temos agora, com todo gosto, e seria uma atenção global, e também com as páginas que estamos, e limitação para acompanhar em outubro. Nós vamos falar tudo o que aprendemos ao longo dos anos, parte técnicas, e também ter uma discussão com atores diferentes na região. Novamente, agradeço o convite. Tem que aproveitar e que estamos todos aqui. Ricardo? Eu queria agradecer todas as perguntas que foram feitas, enfim, as pessoas que compuseram aqui a mesa, a Verônica, a Adriana, o Alexandre, a Bárbara, Luciene. Queria agradecer o convite da Redetsa, da OPAS, agradecer ao Ministério da Saúde. Dizer que fiquei bem animado com a construção do limiar, ver que tem parceiros nossos aí, como a Colômbia, que também tem avançado na construção do sistema de saúde, e acho que é fundamental a gente garantir essa eficiência na incorporação de tecnologias para que a gente consiga, principalmente no SUS, que é um sistema de saúde universal, que a gente consiga garantir princípios fundamentais que direcionam o nosso sistema, né? Acho que quando a gente garante uma sustentabilidade do sistema, com eficiência alocativa, a gente, a partir daí, consegue garantir princípios de integralidade, princípios de universalidade, princípios de equidade de acesso a diferentes tecnologias. Então, o uso de limiares de custo-efetividade, ele busca, principalmente, trazer um sistema de saúde mais equânime para todo mundo, onde os recursos possam ser utilizados de maneira mais eficiente a fim de garantir o objetivo principal, né, que é mais vida e com qualidade para os usuários. Eu acho que é isso. Obrigado. Muchas gracias a ambos. Agradecemos ao Ricardo. Também agradeço todos que aceitaram o convite e a consideração para a moderação. Francisco, muito obrigado. Até logo. Bueno, gracias, Verónica. Agradeço a Verônica. Tomando la palabra solamente para el cierre, Agora a palavra para para saludarlos. concluir, para saudar a Mi nombre es todos. Francisco Cacavo, creo que ya todos me Meu nome é conocen, soy Francisco funcionario Cacavo, eu sou OPS, funcionário da OPAS, en la unidad de medicamentos y tecnologías. é a unidade de medicamento e Disculpen, tengo un tecnologia. problemita acá con el audio.
Peço Ahí, desculpa, ahí mas eu estou com me escuchan problema com o mejor. áudio. Espero que todos consigam me ouvir. Gracias. Y entonces quería agradecer a todos, Eu gracias queria Ricardo, agradecer a gracias todos, Adriana, gracias Ricardo, Verónica, por Adriana, las excelentes Verônica, presentaciones, pelas por la excelentes excelente moderación, apresentações, un tema excelente súper moderação, importante, súper tema muito interesante, como vimos importante, muito tanto por el interessante, número de participantes com y grande por número el de nutrido debate que tuvimos participantes después. que Bueno, nutriram sabemos excelente que es un tema debate, súper candente, no voy a ahondar en principalmente más de tema las palabras tão que ustedes importante. también dijeron. Quiero agradecer también a todos los Também gostaria de participantes. agradecer a todos os Recordar que este webinar, como participantes. los próximos, estarán en la página de Redetza, Nos próximos webinars estarão disponíveis na página da internet. Y bueno, también agradezco al Ministerio de Salud de Também Brasil, agradeço que es el aos meus otro colegas no socio en Brasil, esta serie de webinars. que Así que são sin parceiros más, nessa série de webinars. damos cierre oficial a este webinar. Sem mais, Que vamos tengan muy buenas encerrar tardes y muy buen fin de oficialmente. semana. Hasta luego. Boa tarde, bom fim de semana. Hasta luego, muchas gracias. Até logo, muito obrigada.